Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E nós estamos meditando na primeira carta aos Tessalonicenses. E hoje, especificamente, nós vamos estar meditando no capítulo 2. E eu quero ler com vocês o versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Queridos, que coisa tremenda, que versículo maravilhoso. A Bíblia está dizendo para mim e para você que há uma grande diferença de resultado na nossa vida de acordo com a maneira como a gente recebe a palavra em nosso coração. A Bíblia está dizendo, olha, existem duas formas muitas vezes de nós recebermos a palavra. Alguns recebem a palavra como se ela fosse meramente humana, como se fosse apenas uma orientação humana, algo humano, como se fosse apenas palavras de homens. Outros, a Bíblia diz que recebe a palavra como ela verdadeiramente é, ou seja, palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, é a vontade de Deus revelada ao homem, é o plano de Deus revelado ao homem. Ela é a instrução, ela é a correção, ela é a exortação, ela é o caminho, ela é a direção de Deus para a vida do homem. E nós precisamos entender isso, porque é isso que faz diferença para nós, né? A própria Escritura diz que a palavra ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, né, é inspirada por Deus. E ela é inspirada para ela agir na nossa vida, né? Para ela separar, como diz a Escritura lá no livro de Hebreus, juntas e medulas, né? Para ela entrar no profundo e no oculto do coração do homem, para ela mudar realmente a vida do homem de dentro para fora. Então, quando nós recebemos a palavra conforme ela é de fato, ou seja, uma palavra de Deus, ela muda a nossa vida, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa história. Então Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses exatamente isso. Olha, também eu agradeço a Deus sem cessar, todo tempo, o fato de que ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, né, como palavra verdadeiramente vinda de Deus e não dos homens. Como é que você tem escutado a palavra? Como é que você tem ouvido a palavra? Como é que você tem recebido a palavra na sua vida? E eu não digo apenas das pregações, porque você pode pensar, mas isso é uma revelação humana, isso é uma palavra humana, isso é uma interpretação humana, mas eu estou te chamando para a palavra de Deus, a Bíblia. Eu acredito que você deva ler a Bíblia, porque todo cristão deve ler a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, quando você vê as verdades escritas na palavra de Deus, você a recebe para você como sendo palavra de Deus, e aí você, então, como sendo palavra do teu Deus, do teu Senhor, do teu Salvador, você se dispõe a aplicá-la na sua vida. Ou de repente você questiona as Escrituras e começa a querer achar defeitos, e começa a querer achar falhas, e começa a querer achar erros, para que você não venha praticá-la. Ou você começa a querer, né, jogar ela para o passado ou para o futuro, e não praticá-la no seu presente. É disso que eu quero falar com você hoje. A Bíblia tem sido de fato, de verdade para você a palavra de Deus, porque se ela é a palavra de Deus para você, ela deve ser obedecida, ela deve ser praticada, ela deve ser vivenciada, ela não deve ser apenas lida ou escutada, mas ela precisa ser praticada. É isso que Tiago fala, e é isso que toda a Escritura nos mostra e nos ensina. Nós devemos praticar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos visto e ouvido sobre a palavra de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 13 mesmo, no finalzinho, que
ela vai operar, ela vai atuar eficazmente naqueles que creem. Então, quando você pega a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, você lê a palavra de Deus e ela é para você, de fato e de verdade, uma orientação divina, ela é para você, de fato de verdade, né, um mandamento de Deus para você pôr em prática na sua vida, para você vivê-la. A Bíblia diz que você que crê que ela é a palavra de Deus, você que crê, ela vai operar na sua vida. Ela vai agir na sua vida. Então, de repente, você vai precisar de um milagre, esse milagre vai acontecer. De repente, você vai precisar de uma libertação e será liberto, de uma cura e será curado. De repente, você precisa que uma porta se abra e ela vai se abrir. Mas por quê? Porque você crê na totalidade da palavra de Deus. Da mesma forma que você muitas vezes vai precisar de mudar uma atitude, de perdoar, de confessar um pecado, de se consertar em alguma área, e aí você vai obedecer, e ela vai operar eficazmente em você, gerando ali o perdão genuíno de Deus, a restauração da sua alma, transformando a sua vida de dentro para fora. Então o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses é: a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando eu creio nisso, dessa forma, dessa maneira, de que ela é a verdade, ela opera em mim. Se eu entender que é apenas palavras de homens, então ela não tem poder sobre a minha vida, ela não altera a minha história, mas se eu creio que ela é palavra de Deus, ela muda a minha história. Deus quer mudar a sua história, a história da sua família, da sua casa. Entenda isso, compreenda isso e viva isso através da prática da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome do Senhor. Amém?